Saudações a todos! Um dos capítulos do livro Instruções Psicofônicas, em que nós temos instruções de vários espíritos, que se manifestavam através da psicofonia do Chico no grupo Meimei, naquela parte final das reuniões em que eles faziam, quando era o momento em que se dava a oportunidade para espíritos que trariam alguma lição, alguma reflexão. Então, vamos ver o que o organizador Arnaldo Rocha colocou. Ele chamou essa manifestação, essa psicofonia, de depoimento. Então ele coloca: a mensagem de JP, que designamos apenas por suas iniciais, em virtude da comovente lição que nos traz, foi recebida na noite de 13 de maio de 1954, no encerramento de nossas tarefas. Para elucidar certas passagens desta comunicação psicofônica, é preciso esclarecer que ele nos visitara anteriormente, sendo socorrido pela doutrinação evangélica. É curioso notar que uma de nossas irmãs, elemento efetivo de nosso grupo e esposa de um dos nossos companheiros, meses antes da mensagem que aqui transcrevemos, revelava todos os sintomas de uma gravidez aparente e dolorosa, tendo sido tratada espontaneamente em várias reuniões sucessivas, por um dos nossos benfeitores espirituais que carinhosamente a libertou através de passes magnéticos das estranhas impressões de que se via possuída. Com grande surpresa para nós, viemos então a saber que o espírito JP era o candidato ao renascimento que não chegou a positivar-se. Cremos sejam necessárias as presentes anotações, não só para que a mensagem seja devidamente aclarada, como também para estudarmos importantes incidentes que podem ocorrer entre dois mundos em nossa vida comum. Com a inflexão de quem chorava intimamente, o visitante assim se expressou, sensibilizando-nos a todos. Então, antes de começarmos a ler a transcrição do depoimento desse espírito chamado de JP, vimos que ele já visitara a instituição outras vezes, ele tinha sido trazido em outros momentos, e é destacado que uma das companheiras ali, esposa dos trabalhadores, de um trabalhador ali, vinha sentindo, houve aí um tempo que ela vinha sentindo todos os sintomas de uma gravidez aparente, e precisou de todo um trabalho espiritual para ela se libertar dessa situação. Então, lendo o depoimento, nós vamos entender o que foi que ocorreu nessa noite de 13 de maio de 1954 com o que esse espírito nos traz, que vai ser uma lição muito profunda para nós, que vai nos trazer muitas reflexões. E ele começa então. Então, entendamos que é uma transcrição do que aconteceu nesta noite através da psicofonia, através do Chico, pelo Chico. 13 de maio de 1954, há precisamente 66 anos, eram declarados livres todos os escravos no território brasileiro. E talvez comemorando o acontecimento, determinam os instrutores desta casa, vos fale algo de minha história, de minha escura história, porquanto, em seus últimos lances, ela se encontra, de certo modo, associada à obra espiritual de vosso grupo. JP foi o meu nome em Vassouras, a fidalga Vassouras do Segundo Império.
Resumirei meu caso tanto quanto possível, porque, como é fácil perceberdes, não passo ainda de pobre viajante da sombra, em árduo serviço na própria regeneração. Em março de 1888, fui convidado a participar de expressiva reunião da Câmara Vassourense por meu velho amigo Dr. Correia de Castro. Em nota, nós temos que o comunicante refere-se à pessoa de suas relações íntimas em 1888. Ele frisou que é em março, né? Portanto, 2 meses antes da abolição da escravatura, né? Que se deu em 13 de maio desse mesmo ano, 1888. Então, ele foi convidado a participar dessa reunião na Câmara. Cogitava-se da adoção de medidas compatíveis com a campanha abolicionista, então na culminância. Alguns conselheiros propuseram que todos os fazendeiros do município instituíssem a liberdade espontânea a favor do elemento cativo, com a obrigação de os escravos alforriados prosseguirem trabalhando por mais 5 anos consecutivos, numa tentativa de preservação da economia regional. Discussões surgiram acaloradas. Diversos agricultores inclinavam-se à ponderação e à benevolência. Entretanto, eu era daqueles que pugnavam pela escravatura irrestrita. Encolerizado, ergui minha voz. Admitia que o negro havia nascido para o eito, nada de concessões nem transações. O senhor era senhor com direito absoluto, o escravo era escravo com irremediável dependência. Aderi ao movimento contrário à proposta à vida, e nós, os da violência e da crueldade, ganhamos a causa da intolerância, porque então Vassouras prosseguiu esperando as surpresas governamentais sem qualquer alteração. De volta ao lar, porém, vinha saber que a inspiração da providência sugerida partira inicialmente de um homem simples, de um homem escravizado. Esse homem era Ricardo, servo de minha casa, a quem presumia dedicar minha melhor afeição. Era meu companheiro, meu confidente, meu amigo. Inteligência invulgar. Traduziu o francês com facilidade. Comentávamos juntos as notícias da Europa e as intrigas da corte. Muitas vezes era ele o escrivão predileto em meus documentários, orientador nos problemas graves e irmão nas horas difíceis. Minha amizade, contudo, não passava de egoísmo implacável. Admirava-lhe as qualidades inatas e aproveitava-lhe o concurso como quem se reconhece dono de um animal raro e queria-o como se não passasse de mera propriedade minha. Enraivecido, propus-me a castigá-lo. E para escarnamento das senzalas, na sombra da noite, determinei a imediata prisão de quem havia sido para mim todo um refúgio de respeito e carinho, qual se me fora filho ou pai. Ricardo não se irritou ante o desmando a que me entregava. Respondeu-me às perguntas com resignação e dignidade. Calmo, não se abateu diante de minhas exigências. Explicou-se imperturbável e sereno, sem trair a humildade que lhe brilhava no espírito. Aquela superioridade moral atiçou-me a ira. É uma situação que se torna muito desconcertante, né? Para aquele que não admite estar diante de alguém com tal superioridade moral. Golpeado em meu orgulho, ordenei que a prisão no tronco fosse transformada em suplício. Gritei desesperado. Assemelhava-me
a fera a cair sobre a presa. Reuni minha gente e as pancadas, triste é recordá-las, dilaceravam-lhe o dorso nu sob meus olhos impassíveis. O sangue do companheiro jorrou abundante. A vítima, contudo, longe de exasperar-se, entrara em lacrimoso silêncio. E humilhado por minha vez, a face daquela resistência tranquila, induziu o capataz a massacrar-lhe as mãos e os pés. A recomendação foi cumprida. Logo após, porque o sangue borbotasse sem peias, meu carrasco desatou-lhe os grilhões. Ricardo, na agonia, estava livre. Mas aquele homem, que parecia aguardar no peito um coração diferente, ainda teve forças para arrastar-se nas vascas da noite, nas vascas da morte, e, endereçando-me inesquecível olhar, inclinou-se à maneira de um cão agonizante e beijou-me os pés. Não acredito estejais em condições de compreender o martírio de um espírito que abandona a terra na posição em que a deixei. Um pelourinho de brasas que me retivesse por 1000 anos sucessivos, talvez me fizesse sofrer menos, pois desde aquele instante a existência se me tornou insuportável e odiosa. A Lei Áurea não me ocupou o pensamento. E quando a morte me requisitou a verdade, né? Então, quando pela morte ele tem ali a noção, não encontrei no imo do meu ser, senão austero tribunal, como que instalado dentro de mim mesmo, funcionando em ativo julgamento que me parecia nunca terminar. Aqui já temos um ponto para reflexão muito importante, né? Esse tribunal é dentro de nós, é a consciência, não é? Não se trata daquele dia que muitos entendem, em que seremos julgados. É um processo de cada um, dentro do seu coração, né? É a sua consciência que lhe aponta, que lhe adverte, como num tribunal mesmo da consciência, né? Então, continuando no texto, lutei infinitamente. Um homem perdido por séculos em noite tenebrosa, creio eu, padece menos que a alma culpada, assinalando a voz gritante da própria consciência. Perdi a noção do tempo, porque o tempo para quem sofre sem esperança se transforma numa eternidade de aflição. Sei apenas que em dado instante, na treva em que me debatia, a voz de Ricardo se fez ouvir aos meus pés. Meu filho, meu filho. Num prodígio de memória, em vago relâmpago que luziu na escuridão de minha alma, recordei cenas que haviam ficado à distância, quadros que a carne da terra havia conseguido transitoriamente apagar. Vamos ver a nota que o organizador colocou? Ao contato do benfeitor espiritual, a entidade sofredora entrou a lembrar-se da existência anterior em que a vítima lhe fora pai na experiência terrestre, né? Então, o passado se fez ali presente. Com emoção indizível, vi-me de novo nos braços de Ricardo, nele identificando meu próprio pai, que eu algemara cruelmente ao poste de martírio e a cuja flagelação eu assistira insensível até ao fim. Não posso entender
os sentimentos contraditórios que então me dominaram. Envergonhado, em vão tentei fugir de mim mesmo. Em desabalada carreira, desprendi-me dos braços carinhosos que me enlaçavam e busquei a sombra, qual o morcego que se compraz tão somente com a noite, a fim de chorar o remorso que meu pai, meu amigo, meu escravo e minha vítima não poderia compreender. No entanto, como se a justiça naquele momento houvesse acabado de lavrar contra mim a merecida sentença condenatória, após tantos anos de inquietação, reconheci assombrado que meus pés e minhas mãos estavam retorcidos. Procurei levantar-me e não consegui. A justiça vencera. Achava-me reduzido à condição de um lobo mutilado e o rei de dor. Mas nessa dor não encontrei senão aquelas mesmas criaturas que eu havia maltratado, velhos cativos que me haviam conhecido a truculência. E por muitos deles fui também submetido a processos pavorosos de dilaceração. Mais uma nota. Refere-se o comunicante a sofrimentos que experimentou nas regiões inferiores da vida espiritual sob a vingança de muitas das suas antigas vítimas revoltadas. Continuando a leitura, passei, porém, a rejubilar-me com isso. Guardava no fundo a consolação do criminoso que se sente de alguma sorte reabilitado com a punição que lhe é imposta. A expiação era serviço que eu devia à minha própria alma. Se algum dia pudesse rever Ricardo, refletia que eu comparecesse diante dele como alguém que lhe havia experimentado as provações. Lutei muito, repito-vos. Sofri terrivelmente até que certa noite fui conduzido por invisíveis mãos ao lar de um companheiro em cuja simpatia recolhi algum descanso. Aí, de semana a semana, comecei a ouvir palavras diferentes, ensinamentos diversos, explanações renovadoras. Modificaram-se meus pensamentos. Doce bálsamo alcançou o espírito dolorido. E desse santuário de transformação, vim certa feita ao vosso grupo. Há quase 2 anos, tive o conforto de desabafar-me convosco, de falar-vos de meus padecimentos e de receber-vos o óbolo da fraternidade e oração. Aqui ele refere-se à primeira visita, né, que ele fez ao grupo, quando foi atendido ali no grupo Meimei, né, em 1952. E esse depoimento que nós estamos vendo, então, foi 2 anos depois da primeira visita. Continuando, mas porque desejasse associar-me mais intimamente ao lar em que me reformava, atirei-me apaixonadamente aos braços dos amigos que me acolhiam, intentando consolidar mais amplamente a nossa afeição. Queria renascer, projetando-me em vosso ambiente. Para isso busquei-vos, como sedento anseia pela fonte, e tudo fiz para exteriorizar-me. Entretanto, eu não possuía forças para mentalizar as mãos e os pés. Se eu retomasse a carne, seria um monstro, e se concretizasse meu sonho louco, teria cometido tremendo abuso. Além disso, estaria na posição de um aleijado, simplesmente regressando do inferno que havia gerado para si mesmo. Nesse ínterim, contudo, os instrutores de vossa casa me socorreram, auxiliaram-me sem alarde, noite a noite, e graças ao Senhor meu propósito foi frustrado. Mas se é verdade que não pude retratar-me de novo no campo da densa matéria para tentar o caminho
de reencontro com Ricardo, recebi convosco, ao contato da prece, o reajuste de minhas mãos e de meus pés. Orando em vossa companhia e mentalizando a minha renovação em Cristo, minha vida ressurge transformada. Agora esperarei o dia de minha volta ao campo normal da experiência humana, a fim de que, em me banhando na corrente da vida física, apagar o passado e limpar minhas culpas, através do trabalho, com a minha justa escravização ao dever, para então, mais tarde, cogitar da suspirada ascensão. Mas porque recompus minha forma, aqui estou convosco e vos digo: Aleluia! Viva a liberdade! Louvo a liberdade que me permite agora pensar em receber o bem-aventurado cativeiro da prova, favorecendo-me por fim o galardão da cura. Amigos, eis que nos achamos em 13 de maio de 1954. Para minha alma, depois de 66 anos, raia um novo dia. Para mim, a luz não tarda, a luz de renascer. E assim me expresso, porque somente na esfera de luta em que vos encontrais como privilegiados tarefeiros, por bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, é que poderei encontrar o sol da redenção. Agradeço-vos a todos, recomendando-me feliz às preces de todos os companheiros, preces que constituem vibrações de amor que ainda me empenho em recolher como sementes de renovação para o dia de amanhã que espero em Jesus seja enfim abençoado. Que o Senhor nos ampare. J.P. Ficam essas reflexões para nós. O processo de renovação que se deu pelo amor, pelo esclarecimento, pela vontade do recomeço. E fiquemos em paz. Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro que chama Emmanuel, que aliás são mensagens do próprio Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. E no capítulo 32 ele fala sobre um tema que se chama dos destinos. Ele nos diz: muitas vezes vos preocupais nas lutas planetárias com as provações necessárias, mas que julgais excessivas para as vossas forças. Crede, acreditai, o fato que faz vergar os vossos ombros não é demasiado para as vossas possibilidades. Deus tudo prevê, e sobretudo a escolha de semelhantes provações é uma questão de preferência individual. É frequente a vossa incompreensão a respeito desse ensinamento espiritualista. Estais, porém, entre as masmorras da carne, a vossa consciência limitada frequentemente se nega a encarar a luz em todos os seus divinos resplendores. Então ele inicia falando que é muito comum que nas lutas aqui, nas provações que são necessárias, primeiro essa palavra necessária. Necessária porque essas provações elas nos tiram ali do comodismo, da letargia, elas estimulam ali o nosso desenvolvimento. E que nós julgamos que elas são excessivas para as nossas forças. Quantas vezes falamos que não suportamos, que não temos condições de superar aquilo, que nós não seríamos loucos de pedir ali uma dificuldade tão grande, mas como ele diz em seguida, a nossa consciência aqui é muito fragmentada. Do outro lado, nós temos uma visão muito mais ampla, muito mais clara, e aquilo que nos parece hoje um absurdo são coisas, são situações, primeiro que elas foram plantadas, provocadas em algum momento por nós,
e que nós pedimos porque sabíamos duas coisas, que elas seriam muito úteis no nosso próprio desenvolvimento, no nosso crescimento, para nos tornarmos espíritos, pessoas melhores, e segundo, que teríamos sim as condições necessárias, porque Deus jamais ali nos coloca em uma situação, em uma prova, na qual nós não tenhamos ali as condições de lutar, de superarmos. Então, quando fala que nós julgamos que aquilo é pesado demais para as nossas possibilidades, o que poderíamos pensar? Quais são essas possibilidades que a vida nos oferece? Nós temos ali os amigos, nós temos a família, nós temos a prece, nós temos a religião que nos fortalece, nós temos um espírito protetor e nós temos a nossa própria bagagem. Se nós pensarmos que já vivemos inúmeras existências, quantas coisas já passamos, né? Quantas situações vividas, e se tivéssemos o hábito ali da reflexão, da meditação, nós buscaríamos dentro de nós mesmos, com mais intensidade, essa força, essa bagagem, essa experiência tão necessária. É que no desespero, no medo, na falta de confiança, na ansiedade, nós vamos ali vivendo de uma maneira impensada, né? Esquecendo desses reservatórios que trazemos dentro de nós ali. Por isso é que é muito importante ali o estudo, a fé, a prece, a reflexão, né? Enfim, são muitas as possibilidades que a vida nos oferece, mas nós temos que percebê-las, nós temos que valorizá-las, nós temos que fazer o bom uso dessas ferramentas que Deus, que a vida nos oferece. Ele fala aqui o que é verdade, né? Que estando aqui na Terra, a nossa consciência de fato, ele é muito fragmentada. Então temos falado sempre que nós temos que pedir muito a Deus a lucidez, a clareza, o bom senso, para encarar as coisas ali como elas são. Não ali com o sentimento de nos sentirmos reféns da vida, como vítimas, como injustiçados, mas como aqueles que são construtores do seu próprio destino, como aqueles que têm a capacidade de superar as suas próprias lutas, mas percebendo tanto amparo, tanta ajuda que Deus nos oferece todos os dias da nossa vida. Ele diz: somente fora da existência material podereis refletir acertadamente sobre a verdade. Apenas a vida espiritual é verdadeira e eterna. E estáis certos de que com a satisfação dos menores caprichos sobre a face do mundo, poderíeis adquirir elementos meritórios para a existência real? O gozo reiterado não vos enlaçaria mais ainda na trama da carne passageira? Sabeis se podereis suportar a riqueza sem os desregramentos, a mesa lauta, farta, sem os desvios da gula, a posse sem o egoísmo, o bem-estar próprio com interesse caridoso pela sorte dos outros? Ponderai tudo isso e descobrireis o motivo pelo qual a quase totalidade dos seres humanos escolheu o cenário obscuro e triste das dores para argamassar o tesouro das suas felicidades imorredoras e o patrimônio das suas aquisições espirituais. Então ele nos pergunta, será que se estivéssemos ali com toda a fartura, passando pela riqueza, enfim, tendo tudo aquilo que desejamos, será que nós teríamos um olhar ali para o outro que está do nosso lado? Será que cultivaríamos a simplicidade, a humildade? Muito dificilmente, né? Por isso é que ele fala que muitas vezes do outro lado escolhemos situações difíceis, assim como, claro, temos todos nós seus momentos também de alegria, de calmaria, mas muitas vezes escolhemos situações difíceis porque sabemos no fundo qual a nossa necessidade, né? E sempre reforçando que jamais ali é o castigo de Deus. Deus não tem nenhum interesse em nos ver sofrendo, Ele quer o nosso aprendizado. Por isso aquela frase sempre lembrada, lição aprendida, sofrimento terminado. Ou seja, o objetivo da nossa existência
esse aprendizado que lhe vem pela alegria, pelo amor, pelo carinho. Mas quantas vezes temos esse carinho, temos alegria, temos momentos felizes e, no entanto, permanecemos ali inertes, endurecidos, e a dor chega ali silenciosa para nos tirar ali daquele estado de letargia, de comodidade que pode nos paralisar durante muitos anos ou até muitas vidas. Então a dor, quando bem compreendida, quando bem aceita, quando bem vivida, ela traz ali grandes aprendizados. Mas é aquela dor que naturalmente a vida nos traz. Não aquela dor provocada, não aquela dor ali pela displicência, pelo desespero, mas é aquela dor que a vida naturalmente nos traz. Ele fala sobre a escolha das provações. Ele nos diz: várias vezes já têm sido repetidos os ensinamentos que estou transmitindo sobre as provações aqui na Terra. Muito antes da encarnação, o Espírito faz o cômputo, faz ali um levantamento das suas possibilidades. Estuda o caminho que melhor se lhe afigura na luta da perfectibilidade. E de acordo com as suas vocações e segundo o grau de evolução já alcançado, escolhe em plena posse de sua consciência a estrada que se desenha no porvir, fecunda de progressos espirituais. Então, de maneira geral, nós participamos ali dessas escolhas, salvo aquelas exceções, em que podemos errar tanto que perdemos temporariamente esse poder de escolha. Mas, como ele fala de maneira geral, nós, do outro lado, temos uma visão mais clara, estudamos os caminhos e decidimos ali, junto com a espiritualidade, quais são as estradas que serão mais produtivas para o nosso crescimento. Nem sempre são as estradas mais tranquilas, nem sempre são as estradas mais agradáveis, nem sempre são aquelas que sonhamos, mas são aquelas que nos levam ali para um destino em que, chegando lá, estaremos mais fortalecidos, mais maduros até. Dentro do infinito do universo e com as faculdades integrais do seu próprio eu, reconhece a alma que somente a luta lhe oferta inúmeras possibilidades de evolução em todos os setores da atividade humana, e daí a preferência pelos ambientes de dor e privação, abençoados corretivos que a providência lhe oferece para a redenção do passado ou para o desenvolvimento das suas forças latentes e imprecisas. Cada espírito voluntariamente escolhe as suas sendas futuras, conforme o seu progresso e de acordo com os seus desígnios superiores. Então vejam, nós escolhemos de acordo com o nosso progresso, que cada vez, quanto mais maduro o espírito é, mais ele participa ativamente das escolhas das suas futuras existências. Então depende das suas conquistas, da sua lucidez para fazer escolhas que de fato sejam as escolhas que melhor ali sejam para o crescimento espiritual, e também, claro, de acordo com os desígnios superiores, de espíritos superiores que têm uma visão muito mais ampla, muito mais clara, e que nós, como crianças espirituais, muitas vezes não sabemos o que é melhor para nós, mas eles nos auxiliam, nos ajudam, nessa tarefa grandiosa ali de se definir qual a estrada, qual é o caminho de existências que temos que percorrer. Ele diz ainda para finalizar: isoladamente cada um tem no planeta o mapa das suas lutas e dos seus serviços. Então cada um de nós nasce ali com um objetivo, com uma trajetória. Claro, a gente pode mudar ao longo do tempo, temos o nosso livre-arbítrio, mas de maneira geral esse planejamento ele é feito do outro lado. O berço de todo homem é o princípio de um labirinto de tentações e de dores inerentes à própria vida na Terra. Labirinto por ele mesmo traçado, que necessita palmilhar com intrepidez, com coragem moral. Portanto, qualquer alma tem o seu destino traçado sob o ponto de vista do trabalho e do sofrimento, e sem paradoxos, tem de combater com seu próprio destino, porque o homem não nascer para ser vencido. Vejam, o homem
não nasceu para ser vencido. Todo espírito labora, trabalha, luta para dominar a matéria e triunfar dos seus impulsos inferiores. Então todos, sem exceção, nascem para vencer. E nascem ali com amparo, com as condições. Agora, aproveitar essa oportunidade sem desespero, com fé, fazendo aquilo que nos cabe, esse é o nosso grande desafio. É dessa verdade que necessitais convencer-vos. Existe aprovação e faz-se mistério, faz-se necessário não se entregar inteiramente a ela. O Espírito ordena e o corpo obedece. Então a aprovação existe para todos, sem exceção, independente de condição, de classe social, de conhecimento. Não há um ser humano sobre a Terra que não nasça ali sem os momentos de alegria, mas também com as grandes lutas, que cada um tem ali o seu desenho, o seu mapa, o seu caminho. Então isso é inerente a todos, mas ele fala, existe a prova, mas faz-se necessário não se entregar inteiramente a ela. Então muito cuidado para que, se aprendemos que a dor é um bendito instrumento de impulso, quando bem compreendida, quando bem vivida, nós não podemos acomodar a dor. Nós temos que buscar o nosso bem, o bem daqueles que encontramos, por isso ele diz, não se entregue às provações, mas veja quais são os aprendizados que ela tem para nos trazer. Porque podemos até cultivar ali de outras religiões uma falsa ideia de que quanto mais nós sofremos, mais agradável isso é a Deus. Então vamos ali nos punindo, nos culpando, e com isso acabamos sufocando os germes ali do trabalho que estão dentro de nós. Então muito cuidado, às vezes com essa ideia de que quanto mais sofremos, mais nós ficamos próximos a Deus. Mais uma vez repetimos, Deus não quer o nosso sofrimento, Ele quer o nosso aprendizado. Então, nem a revolta contra a dor e também nem a acomodação. Então é a luta diária para que sejamos ali sim felizes, que procuramos o nosso bem, mas quando vem aquela dor mais profunda, que não haja ali o desespero, que haja a paciência, na certeza de que tudo passa. Emmanuel sempre fala isso, tudo passa. Assim como as grandes alegrias elas passam, as grandes tristezas igualmente passam também. Então vivamos cada dia como ele se apresenta, com fé em Deus, com fé na vida e a fé em nós mesmos. Que Deus em sua infinita bondade nos fortaleça hoje e sempre.